Fala pessoal, como vocês estão? Peguei aqui um gráfico da EuroGBP para falar sobre estrutura que recentemente na minha comunidade eu marquei de apresentar, né, uma aula vídeo sobre estrutura. Queria fazer com a galera da comunidade em live, mas tive alguns imprevistos e aí acabei que tive que adiar a live, etc. Então eu decidi gravar, né, logo o vídeo aqui pro canal, também para eu soltar lá pro pessoal, também para ficar acessível para todo mundo, quem faz parte, quem não faz parte da comunidade. E é isso, tá? É, Antes de começar, eu queria ressaltar algumas coisas que eu venho notando na comunidade, que realmente a galera ela tá com uma dificuldade em saber estruturar, né, a marcação em relação ao ativo, né, em relação ao movimento do preço, né, a estrutura que ele vem dando e assim por diante. É, não é algo difícil, tá? Não é um bicho de sete cabeças. Ele é fácil. Ele é algo que a gente precisa, né, pegar o conceito, aplicar o conceito e fazer isso repetidamente. Que aí a gente começa a ver o quão simples é marcar uma estrutura, tá? Então, antes de marcar o gráfico, a gente tem e já sabe, né, que o mercado ele funciona em três lados, né? Ele sobe, ele desce e ele fica lateral, certo? Então, quando a gente tem esses três cenários, aqui a gente tem uma apresentação de uma estrutura de fluxo altista, uma estrutura de fluxo baixista e uma estrutura com o preço lateral, né? E dado em relação a isso, o que é que a gente encontra dentro dessas estruturas, né? A gente sabe que o preço ele funciona como mínimas e máximas, certo? E essas mínimas e máximas são os que dão o nosso range, tá? O mesmo aqui, topos e fundo, né? No SMC é denominado como lower e como higher, né? Então, sabendo sobre essa questão da estrutura da sua mínima e sua máxima e como ela é dada em relação ao range, toda vez que a gente tem uma superação de uma mínima ou de uma máxima, deixa eu colocar a extremidade aqui preto, vou colocar isso daqui como preto também, para todo mundo visualizar melhor. Perdoe-me esse friozinho lasca com tudo, né? Então, quando a gente tem na estrutura aqui o movimento de expansão, movimento de retração, tá? Então, movimento de expansão, movimento de retração, expansão, retração, expansão, retração, expansão e assim por diante. A gente está falando de quebras de máxima e renovações aqui de fundos, tá? Fundos mais altos que os fundos passados, né? E as máximas elas vêm falhando. Conforme esse fluxo, quando a gente identifica ele, o que a gente tem como objetivo na estrutura? A gente tem um fundo forte, tá? Fundo forte. E aqui no caso dessa pernada é o topo fraco, tá? Porque o nosso fluxo ele ele é comprador. O mesmo para se tratar nesse lado num cenário vendedor, tá? A gente tem a quebra da estrutura aqui, topo forte, fundo fraco, tá? Topo forte, fundo fraco. E dentro dessa estrutura, né, é onde a gente começa a identificar as quebras, tá? O que é choque, o que é boss e quando ela acontece, tá? Então, quando a gente tem esse movimento de alta aqui, esse movimento, né, a gente tem em preto basicamente o movimento assim, ó. Vamos supor que ele vem de queda, né? Aí ele faz esse movimento de retração, não perde a mínima e quebra essa máxima. Ele supera essa máxima aqui, ó, né? Numa mudança de fluxo.
Ou seja, o que que a gente tem aqui? Né? Até então, esse daqui seria nosso fundo fraco, se a gente estivesse falando de uma tendência de queda, né? Um fluxo baixista, então aqui seria o fundo fraco e o topo seria o fundo forte. Então, quando a gente tem essa quebra aqui, esse primeiro momento de quebra, a gente está falando do choque, tá? E aí, se o preço ele der continuidade no movimento, a gente vem falar do boss, que é a quebra da estrutura já a favor do fluxo, né? Então aqui, ó, boss, boss, tá? Então, se a gente for falar em relação a esse exemplo aqui, né, e uma estrutura ela vem dessa forma, o que a gente teve aqui nesses momentos? A gente teve uma quebra do topo. Então, essa quebra do topo, ele é um choque. Por que que eu estou considerando esse topo? Porque a interação desse topo causou uma quebra nesse fundo aqui, tá? Então, ele é um topo válido, né? E aí a gente vem como esse ponto aqui é o nosso alvo dessa pernada aqui, né? E todos esses topos são as nossas protegidas, né? O nosso topo forte, já que a gente está falando de um fluxo vendedor, tá? E aí, quando a gente tem essa quebra, né? Quando acontece esse choque, o que que acontece? Esse fundo, ele passa a ser o fundo forte, né? E as nossas máximas tende a ser o nosso topo fraco. Porém, basicamente, assim, a grosso modo, né? Não vai, obviamente, funcionar dessa maneira. Houve choque, quebrou e eu vou comprar, tá? Existe toda uma questão de contexto. Mas para entender sobre a análise da estrutura, né, a gente tem que saber identificar quando acontece uma quebra, quando dá continuidade numa quebra e assim por diante em relação à estrutura. Então a gente está aqui nesse momento, né, a gente vem de diversas quebras na estrutura, tá? O preço ele encontra uma mínima aqui. E nessa mínima ele faz essa quebra na estrutura. Se ele faz essa quebra na estrutura, retorna, capitaliza, o preço ele pode vir buscar liquidez na POI, ou ele pode buscar mais acima, isso tanto faz, tá? A gente tem que sempre acompanhar. Mas quando acontece essa mudança de, de caráter, aqui, essa mudança de fluxo, a gente vai identificar a primeira quebra como choque, a segunda, a terceira e assim por diante como boss, tá? Então, pegando como base nesse exemplo, né, a gente tem aqui essa relação de identificar topo forte ou topo fraco, tá? E a mesma coisa para o fundo forte ou fundo fraco, numa tendência. Então vamos ao gráfico para a gente começar a mapear só a estrutura do ativo, tá? Então a gente está no EuroGBP, peguei aqui um ativo que não estivesse tão complexo para mapear, né? Eu olhei alguns outros ali, eu já tenho também alguns ativos que eu opero e que eu não queria desfazer das minhas marcações, então eu peguei o Euro GBP, porque não é um ativo que eu opero. E o mais importante, né, já da nossa marcação de estrutura é a gente começar sempre do tempo gráfico maior, tá? Eu começo pelo mensal até o menor, até aquele que é a minha tomada de decisão. Ou seja, eu faço operações tempo gráfico de 1 minuto e tempo gráfico de 5 minutos, né? Tomada de decisão, então é onde eu vou entrar com a minha ordem, né? Baseado na minha ordem. Porém, o 15, o H1, o H4, diário, semanal e mensal, são as regiões, né? São os tempos gráficos onde eu marco as minhas regiões, tá? Então eu marco minha apoio, marco meu prêmio de scout e também faço isso no gráfico de 1 minuto, de 5 minutos, mas só para a entrada de um trade, tá? Isso quando eu tenho todo um contexto alinhado no meu médio time frame, né? 15 minutos, 1 hora, e no meu high time frame, que é o H4 diário e assim por diante. Então, vamos começar aqui marcando, pegando o histórico, tá? Do ativo. Se a gente for olhar bem, ele é um ativo com fluxo comprador, tá? Essa questão agora é sobre analisar o fluxo, entender sobre a tendência do ativo. Se a gente for olhar bem aqui, é um ativo com fluxo comprador, tá? E aí a gente vai marcar
baseado no quê? Naquela questão de máximas e mínimas, tá? Que é o que a gente vai fazer na questão da estrutura. Ou seja, se você tem às vezes dificuldade para marcar exatamente como é que está a estrutura do ativo, você pode fazer simplesmente isso daqui, ó. Pega, desenha a linha sobre o gráfico, tá? Se quiser, você pode ir marcando exatamente nas máximas e nas mínimas aqui da estrutura do ativo, ó, para ajudar vocês, hein? Vocês podem fazer isso, arrasta o desenho, que aí vocês conseguem ver um pouco mais de clareza. Ou seja, o que eu tenho aqui? Eu tenho um topo, tá? Topo sendo rompido, tenho fundo, fundo forte. Eu tenho novamente um topo sendo rompido e eu tenho fundo forte, né? E agora a gente está trabalhando, encaminhando para que esse topo também seja rompido. Enquanto ele não for rompido, a nossa validação desse fundo ele não aconteceu, tá? A gente mantém até então esse daqui como nosso fundo forte. Por quê? Porque a gente trabalha por range. Então, para imaginar aqui ter a noção, esse daqui é um range, tá? O início de um range, final de um range, tá? A mesma coisa aqui, ó. Início de um range, final de um range. Por que é o início e o final? Porque a estrutura ela se manteve aqui, ó, ela iniciou, quebrou a estrutura do range passado, né? E aqui ele terminou a, o movimento de expansão desse range. Então tudo isso daqui que acontece, esse movimento interno, né, desse range, é um movimento interno, uma estrutura interna. Né? Aqui pode haver diversos tipos de quebras de estrutura, mas é interno da estrutura desse tempo gráfico, no caso mensal. Tá? E aí, quando a gente tem uma quebra na estrutura, aí sim a gente tem uma renovação de um range, uma nova mínima e uma nova máxima. E tudo que está acontecendo nesse momento aqui é interno desse range, tá? Então a gente tem que prestar muita atenção na hora de marcar o choque, marcar o boss de cada tempo gráfico, porque muitas das vezes acontece da gente ter esse range aqui no mensal e aí o preço ele começa a trabalhar dessa maneira, né? E aí começam a marcar choque, boss, etc, etc. Ainda assim, no tempo gráfico mensal, isso está errado, tá? Porque esse choque, esse boss que está acontecendo aqui dentro, ele está representando um outro tempo gráfico, tá? A estrutura de um outro tempo gráfico. É a mesma estrutura, tá? O tempo gráfico, ele é fractal, ele é a mesma coisa para todos os tempos gráficos, mas a nossa marcação, ela precisa ser precisa. Ela precisa ser, tá? Isoladamente para cada tempo gráfico é o que a gente vai marcar. Ou seja, se eu tô pegando toda essa pernada aqui e eu sei que aqui teve choque, teve boss e assim por diante, eu tô vendo esses choque, esse boss em outro tempo gráfico, né? Menor. Ele por quê? Porque para eu ter um choque ou um boss na minha estrutura do mensal, aqui ou eu tenho que perder esse fundo para representar uma quebra na estrutura, né? Uma mudança de fluxo, ou eu tenho que perder esse topo aqui para eu ter um boss e uma continuidade no movimento. Sobre a estrutura do mensal, tá? Tudo que quebra internamente aqui representa outro tempo gráfico, tá? Então vamos lá. Então eu tenho esse movimento aqui, que é o que está representando, né, meu tempo gráfico mensal. Então vamos lá. O que, que eu faço aqui? Para não poluir muito o meu gráfico, para não me atrapalhar na minha análise, eu venho com uma setinha, pego essa seta, tá? Ela pode ser também a linha, essa linha aqui não tem problema. Eu prefiro a setinha, né? Ela vem marcando, eu deixo ela laranja para ficar bem clean mesmo. E aqui eu vou marcando as minhas quebras na estrutura. Tá, então eu tive essas quebras, as que eu acabei de mostrar para vocês, e a gente está caminhando, no caso, para essa máxima. Já desse fluxo, essa máxima aqui, ela se torna o nosso topo fraco, né? O nosso alvo. Aqui, ó, o nosso alvo. Então é o weak swing, né? Aqui. E em relação às nossas estruturas, a gente tem as diversas pós em suas interações, tá?
Vamos dar um zoom para visualizar bem aqui. Eu vou pegar quase de forma isolada esses dois candles, né? A gente vai arrastar para ver se teve interação, então aqui teve, né? Um movimento de alta, então fez um rompimento, o que valida a nossa próxima geração de demanda aqui. Tá? A gente teve outra interação, esse ponto, informação de liquidez e assim por diante, tá? O foco vai ser a estrutura. Então a gente tem toda essa estrutura. O que a gente está falando aqui? Que o nosso fundo forte ele é esse, tá? Nosso strong swing. Por quê? Porque essa geração de demanda aqui, ó, esse momento aqui onde ele gera essa demanda, né, ela só vai ser válida quando a minha estrutura nesse ponto ele romper essa máxima. Enquanto ele não rompe essa máxima, isso daqui vira alvo, tá? Isso daqui vira quase como uma liquidez, ó, né? Ele vira um ponto para de que sim, o preço ele pode vir trabalhar, né, uma capitalização nessa região, depois ele seguir. Mas aí vai entrar todo aquele contexto, se essa região ela está bem precificada. Se ela vai estar bem precificada, aqui eu vou traçar meu premium discount. Cadê onde é que está? Em relação a range, né, estaria bem precificada, abaixo dos 50% e assim por diante. Tá? Então, pegando da estrutura, essa apoio aqui, ela não é válida, porque ela não fez nenhuma interação na estrutura do mensal, já que a gente está pegando também as POI do mensal, tá? Então isso daqui não é válido. O que é válido é esse range aqui, o início do range e o final dele, né? Então eu vou colocar aqui com essas bolinhas as mínimas e as máximas da nossa estrutura, tá? E basicamente pode ser isso da marcação do mensal, tá? Então o que a gente vai pegar? A gente vai salvar todo esse layout aqui. Como layout do mensal. E aí a gente vai para um novo tempo gráfico mensal, tá? Aí a gente vai para o tempo gráfico semanal. Isso a gente vai fazendo por vez, tá? E começa a fazer a mesma repetição da estrutura. Ou seja, se eu tenho essa Wick Swing aqui, ela está representando o quê? A da minha estrutura mensal, né? Aqui é a máxima da minha estrutura mensal. Deixa o pai arrumar aqui que eu tenho toque. E aí dentro da estrutura do semanal a gente vai continuar fazendo a marcação, né, de máximas e mínimas, a gente entendendo que é uma estrutura interna, né? A gente vai fazer aqui, eu vou pegar mais esse cenário aqui um pouco mais recente, que a gente não precisa vir muito aqui atrás, né? Mas só para ter uma base aqui, uma ideia. Então, eu tenho essas máximas aqui, comprimento de máximas, uma falha na quebra dessa estrutura aqui, ou seja, tudo isso daqui, ó, esse momento ele não foi rompido, né? Então é uma geração de liquidez forte, que é uma região também de muita defesa vendedora. Posso colocar como interações aqui, etc. Né? E aí a gente começa a avaliar e analisar o que aconteceu já que começou essa defesa aqui em cima, né, da parte dos vendedores, o que aconteceu com o fundo, né, com a estrutura no fundo. A gente começa a identificar o movimento. Então a gente tem aqui, que ó, nesse momento, a gente tem uma quebra, né, que vem quebrando e parando esse momento bearish, né, essa queda aqui de venda foi onde quebrou,
na estrutura. Poderia marcar nessa região aqui essa quebra? Poderia, mas eu gosto de já isolar um pouquinho mais, ser um pouco mais preciso. Aqui a gente tem uma continuidade também no rompimento, tá? Então pode deixar assim ou nesse candle. Eu considero sempre o rompimento com o corpo. Eu não considero com o pavio, tá? O pavio ele representa que o preço foi a determinada cotação, mas ele não se manteve, não fechou lá. Se ele não fecha em determinada cotação e essa cotação está rompendo uma máxima ou uma mínima, né? Se ele não fecha, não houve rompimento. Eu tive ali um momento onde o preço estava rompendo, mas no seu fechamento do seu intervalo, seja de 5, 15, 1 hora e assim por diante, ele não fez a quebra na estrutura. Ou seja, essa interação aqui, né, essa quebra aqui nessa estrutura, é onde esse topo é onde eu consideraria a minha primeira mudança de fluxo, tá? Mas, como eu tenho esse movimento, aqui eu posso colocar tranquilamente na minha estrutura essa quebra, tá? Que aqui seria o choque do semanal. Eu vou colocar como com essa linha tracejada, né? E aqui eu vou passar a marcar minhas próximas quebras, tá? E eu vou marcando, vou entendendo, né, como é que está a relação do, do meu fluxo, da minha estrutura. Eu posso marcar apoio aqui, porque essa apoio, tá? Ela é válida porque ela gerou esse momento aqui, essa quebra, né? Então eu tenho uma geração de apoio, eu tenho uma interação na apoio, e aí o movimento ele dá continuidade na seu movimento de alta. Então aqui eu posso colocar como POI, uma POI válida, né? Já para também a POI do semanal, aqui seria assim um ponto de protegida, né? Aqui do semanal, então aqui seria colocar como extremidade protegida, tá? A protegida do semanal, obviamente, tem que registrar para não confundir. Protegida do semanal, tá? E a nossa apoio. Vamos ver até onde ela vai. Então vamos deixar aqui. Beleza. O que mais a gente tem? A gente tem mais coisas aqui em cima, né? O preço ele trabalhou mais vezes aqui. Porque eu tive uma quebra nessa estrutura, então eu tenho novamente uma validação de POI nessa região, que aí novamente eu tenho aqui uma outra protegida. Protegida semanal. Essa tosse. Aqui uma geração de liquidez, tá? Então eu tenho a minha protegida, o preço, né, eu só tenho essa validação dessa apoio porque ele fez uma interação que rompeu aqui nessa estrutura. Se a gente for olhar bem, a gente teve aqui um fechamento, né, num candle acima, né, da nossa máxima anterior, que era essa, tá? E aí eu posso sim validar essa apoio e eu tenho ele como um range, né? Aqui, o que que segue? Esse momento aqui, o que que eu faço em relação a isso na estrutura? Tá? Rompeu, não rompeu? O que que eu estou considerando aqui? Aqui nesse momento eu considero que não rompeu, tá? Para mim o rompimento ele tem que ser um pouco mais claro, ele tem que dar aí alguns pontinhos a mais, como aconteceu aqui, né? O preço ele vem, ele faz rompimento, mas ele novamente inverte o seu fluxo. Então aconteceu nesse primeiro cenário, nesse segundo, nesse terceiro cenário, tá? Que ele simplesmente ele tá varrendo todo o varejo aqui, tá estopando a galera e tá derrubando o preço, né? Então eu tenho aqui geração da apoio, a apoio ela vem trabalhar essa máxima aqui, falha em dar continuidade, falha em fechar, né, em um fade close aqui, volta para captar liquidez na apoio, sweepa, né, a apoio aqui e vem dando essa continuidade no movimento, ou seja, eu tenho um preço lateral, tá? Eu tenho também uma quebra na minha estrutura aqui, tá? Na minha estrutura semanal, eu tenho aqui
rompimento, ou seja, se eu estou vendo esse rompimento que aconteceu aqui, eu tenho uma validação de alguma apoio lá em cima, tá? Alguma interação que eu posso procurar, né, refinar ela, trabalhar essa interação. Tá, aqui, né, que é a nossa supply. E aí o preço ele pode vir começar a trabalhar esse movimento aqui de queda, né? Entendendo que a minha estrutura ela está sendo falha, né? O meu movimento ele está falhando em quebrar essas máximas aqui e dar continuidade nesse meu momento bullish da minha estrutura, tá? Então eu vou tirar essas pós porque a gente vai focar na máxima e nas mínimas, tá? Então aqui beleza, eu tenho, né, essa geração de de máximas e mínimas, né? Eu tenho uma violação na minha protegida nesses momentos aqui, ou seja, eu tenho uma falha da protegida, um sinal de que o meu preço ele está mudando, o caráter dele ele está mudando o seu fluxo, né? Tende a mudar aqui quando ele começa a violar minhas protegidas. Então, do semanal a gente vai registrar essas marcações. Deixa eu pegar elas aqui. Ai, eu sempre esqueço. Eu não sei o que que aconteceu, que agora ele fica com essa ferramenta aqui, ó, esse negócio, esse símbolo do lado e eu não consigo meter a pasta tudo de uma vez no negócio. Sabe? Semanal. Aí a gente vai pro diário, tá? Vamos tirar aqui o semanal para não confundir ninguém. E no diário a mesma coisa. O que que a gente vai identificar aqui? É a mesma coisa. A gente tem toda essa estrutura. Vamos colocar o semanal para a gente ver até onde a gente foi. Pegou tudo isso daqui. Mensal também. Opa. Então a gente pegou tudo isso daqui. Vamos, né, trazer um pouquinho para cá. Vamos focar um pouquinho mais no pertinho de nós, tá? Diversas quebras. Eu vou registrar agora com a pontilhada para mostrar para vocês como se fosse um choque ou um boss, tá? Eu registro numa pontilhada, né? Tracejada essa, né? Essa daí é trace e essa daqui é a pontilhada, que eu fiz o favor de inverter os nomes, mas ó, eu tenho uma quebra, tenho novamente outra quebra e assim por diante. Mas estou falando o quê? Estou falando da minha estrutura aqui. Então essas quebras são internas, né? Eu posso considerar ela, obviamente, mas eu quero saber sobre as máximas e mínimas da minha estrutura aqui do diário, tá? Então eu tenho aqui rompimento dessa estrutura, tenho aqui interação, tá? Há uma POI com varredura da mínima aqui, estopando, né? Eu tenho múltiplas quebras nessa estrutura, né? Por que que eu coloco seta aqui e aqui eu marco dessa forma? Porque basicamente, né, a gente tem esse movimento aqui. Então a gente tem boss, tem choque, tá? E aí a gente tem uma continuidade aqui, ó. Né? Mas falando ainda sobre o fluxo, entendendo sobre o fluxo, estou entendendo que esse movimento ele é corretivo, tá? Esse movimento aqui, ó, ele é corretivo. Ou seja, o que está acontecendo de choque e boss, ele não está representando que de fato o meu fluxo ele vai mudar, né, toda a característica dele e vai começar uma tendência, né, um fluxo de queda, um fluxo de baixa. Aí que eu estou entendendo que essas quebras estão representando o nosso pullback, né, o nosso movimento aqui corretivo dessa alta. Né? Então, aqui, e aí ele volta a ter o preço realinhado e dá continuidade, ou seja, o preço ele nada mais, nada menos vem interagir com as nossas regiões, tá? Então eu posso marcar, não tem problema. Quando eu não tenho esse feeling, né, eu não consigo bater o olho e já identificar como é que está,
Marca lá a sua estrutura, deixa ela bonitinha, marcada, organizada, tá? Tenta ao máximo não ficar poluindo o seu gráfico para você não ter dificuldades ao visualizar a, o preço, o movimento de fato, porque marcação demais atrapalha sim, tá? Vocês têm que ser sempre o mais objetivo possível. A gente tem essa quebra, tem essa quebra. Por que que eu estou considerando essas quebras? Porque, novamente, o topo faz interação com essa quebra, ou seja, aí a gente tem essa mínima, né? O preço ele vem, falha em quebrar aqui, retorna, faz interação, quebra. Então, se ele quebra nessa estrutura, nosso ponto forte é aqui, tá? Ainda assim, se falando de um fluxo comprador, ou seja, é um ponto forte? É, para esse momento aqui, mas se o preço realinhar, isso daqui vira alvo, tá? A nossa protegida, entre aspas, ela não é tão protegida assim, ela não é tão forte assim, a não ser que eu esteja a favor do fluxo, tá? Então eu tenho essas quebras, aqui minha máxima da estrutura, tá? Aqui a gente tem algumas interações, etc, do preço e assim por diante. Isso daqui eu vou colocar como uma seta, porque como a gente seta não, vou colocar assim, ó. Como a gente está falando sobre uma estrutura que é, né, um fluxo, que ele é comprador, aqui ó, claramente comprador, tá? A gente vai manter o viés de que o nosso topo, ele é o fraco, tá? Porque esse movimento aqui, ele pode ser simplesmente um movimento corretivo da nossa estrutura, expansão, retração, expansão, retração, expansão, retração, expansão, retração e expansão novamente, tá? Então ele pode ser, né, no caso aqui, ele é um movimento corretivo, assim que ele ficar bem precificado, tá, em relação a alguma pós nossa, vamos lá para o semanal rapidinho, para vocês entenderem que aqui nesse range a gente pode pegar esse ponto com esse ponto para pegar o nosso prêmio discount do semanal. Então no semanal, o preço ele vir trabalhar nessas regiões aqui, ele está ficando bem precificado, tá? A gente identifica aqui algumas POI, né? Algumas gerações de POI, que são possíveis regiões do preço ele vir trabalhar, tá? O que a gente tem que também se atentar, fugindo um pouco da questão da estrutura, né, na relação de POI, é que cada POI, assim que ela acontece, assim que ela é gerada, ela tem as suas interações. Ou seja, essa POI aqui eu poderia simplesmente isolar ela aqui para o canto e falar que o preço pode vir trabalhar ela. Mas se a gente for perceber nesse momento aqui, ela foi gerada, teve aqui sua mitigação, tal, e deu continuidade no movimento. Já essa geração de pó aqui, ela não foi mitigada, né? Então ela pode ser uma região do preço vir buscar essa região e novamente dar continuidade ao seu movimento de alta, tá? É, como essa geração de demanda aqui não, né, ele fez obviamente quebras na estrutura que ela é válida, mas como eu estou falando de um fluxo comprador e eu quero estar sempre bem precificado para comprar, né? Eu prefiro sempre operar regiões de extremidade, tá? As regiões de extremidade para mim elas são melhores, eu consigo pegar bem melhor precificado, consigo melhorar a questão do meu risco e retorno, tá? E assim por diante, beleza? Então o que que a gente tem aqui? A gente tem uma estrutura, né, compradora, tá? O preço ele vem fazendo aqui um pullback. Vamos retirar novamente as POI aqui. A gente vai marcar só com linha. Tá aí o movimento ele vem caindo, tá? Nesse movimento aqui de queda, a gente tem um cenário onde as mínimas estão falhando e as máximas estão sendo renovadas, né? Uma mais baixa do que a outra. Beleza. Vamos ver. O que eu posso pegar aqui? Eu posso pegar meu Prêmio Discount do diário,
Aqui eu vou pegar essa ponta aqui bem de forma extrema mesmo, tá? Vou pegar esse range aqui. O movimento ele vai trabalhar ele. Ou seja, no semanal e no diário eu já estou bem precificado, tá? Isso significa que o preço ele está ficando barato para eu comprar, tá? Nesse momento aqui, quando começar a quebrar novamente a minha estrutura, começar a ter um realinhamento do fluxo comprador, aí eu entendo que eu estou bem precificado, o preço está mudando a sua característica, né? Ele está mudando seu fluxo para ficar realinhado com o fluxo macro, que a gente ainda está no fluxo macro, e aí a gente volta a fazer as operações de compra, né? Com alvos nas nossas wicks, que é essa daqui, essa máxima aqui do mensal, né? E assim por diante, tá? Então vamos registrar agora o diário, nossas marcações do diário. Diário e vamos para H4, tá? Aí no H4 a gente está terminando a, a última análise do High Time Frame. Nele a gente, né, deixa eu responder aqui rapidinho o celular. Nele a gente consegue terminar de fazer o nosso mapeamento da estrutura High Time Frame e depois a gente parte para o Médio Time Frame, né? Então, o que eu tenho aqui? Essas questões de... Vamos tirar o diário para não confundir vocês. Tá, então a gente tem o preço ele trabalhando toda essa estrutura. Novamente, vamos pegar essa máxima aqui. A gente tem quebra nessa mínima, tá? Aí a gente tem essa mínima aqui, né? E o movimento ele vem, quebra essa estrutura. Eu poderia marcar aqui, sim, poderia. Mas eu não gosto, eu prefiro aqui, né? Dar continuidade no movimento, retorna, faz interação com o POI, sweep o POI, dá continuidade, né? Aqui no caso vira uma liquidez, virou liquidez, né? E o preço vem caindo. Então, ou seja, eu tenho esse topo, tenho esse topo, que no caso vamos deixar de forma precisa aqui. Essa região a gente vai marcar, tá? Importante deixar marcado. Porque a gente tá falando desse range, tá? Desse range aqui, ó. Essa mínima com essa máxima. E aí o movimento ele vem fazendo internamente esse movimento de pullback corretivo, né? Vem até a extremidade, trabalha a extremidade aqui e dá continuidade. Tá? Obviamente, se a gente for começar a olhar com mais atenção, a gente vai ter aqui as interações, né, as POI, etc, tals, né? Mas no caso a gente tem que focar na estrutura. Focando na estrutura, essa questão de validação de POI, interações da POI, ela fica mais fácil de entender, de marcar também qual que é a certa, qual que não é, né? E evitar aí erros, erros bobos, tá? Isso daqui, ó, vou marcar como liquidez, liquidez, quebras aqui, novamente outra quebra aqui. O que eu vou esperar? Vou esperar também quebra nessa região, que não aconteceu, tá? Novamente, eu considero o corpo, tá? Então, como o corpo do candle ele não fechou aqui, aqui não houve ainda um rompimento, tá bom? Vamos deixar assim. Ah, é bom registrar também que ele perde o nosso fundo, que eu vou marcar como esse, que eu já sei que é essa região, né?
essa região aqui como um todo é uma região de protect, né? É uma região para defender as posições compradas, tá? Então, quando ele rompe essa região, não preciso de fato vir buscar aqui uma marcação desde lá de trás. Posso fazer, né? Se deixar melhor, se ficar mais clean para vocês, não tem problema. Eu vou marcando aqui, porque eu já estou entendendo todo esse contexto. Então eu marco nessa ponta aqui, para não ficar uma linha zona muito grande aqui ou coisa do tipo, mas eu tenho que estar entendendo sobre esse cenário aqui, né? O que que esse rompimento aqui está representando nesse cenário? Que é uma quebra, né, na minha estrutura macro lá, e assim por diante. Então eu tenho região, interação, tal e assim por diante. Beleza. É, eu vou deixar essa apoio aqui só para que eu quero, o que que eu espero? Que o movimento ele dê continuidade, né? Ele dê continuidade nesse momento bearish aqui. Então eu estou entendendo que já esse acúmulo é uma pura geração de liquidez, tá? E que o movimento ele pode simplesmente vir mitigar essa liquidez aqui e depois dar continuidade no movimento. O que que eu faço? Eu opero comprado, eu opero vendido, meu fluxo high time frame no mensal, no semanal, ele é comprador, meu fluxo no diário, no H4, ele é vendedor, né? O que que eu faço? O que que eu espero aqui? Faz sentido eu fazer operações de compra? Faz sentido eu fazer operações de venda? Quais são as minhas limitações em relação à minha estrutura, né? Por exemplo, se eu estou operando vendido e eu sei que eu estou operando uma região, né, de pullback, né, um movimento de pullback, eu tenho que entender que as minhas limitações são as minhas mínimas, né, as minhas gerações de demanda lá, porque lá é onde vai estar o meu ponto forte. Então, a partir do momento que eu, por exemplo, se eu estou vendendo nessa região aqui e eu sei que o meu fluxo high time frame ele é comprador, as minhas mínimas da minha estrutura são meus alvos para minha venda. Não adianta eu estender o meu alvo acreditando que ele vai buscar, por exemplo, essa apoia aqui, ó, né, ou coisa do tipo, porque não faria muito sentido. A minha geração de demanda para dar continuidade nessas quebras, ela está aqui. Por mais que existe essa, eu tenho que respeitar essa região aqui porque eu estou contra o fluxo, tá? O fato de eu estar contra o fluxo, ele aumenta o risco da minha operação de ela vir até determinado alvo, né? Vamos supor que é esse. Ele vem, reage a essa geração de demanda e depois faz uma continuidade no movimento de alta. Aqui ele não deu continuidade no movimento de alta, ele falhou em vir continuar quebrando as nossas máximas, né? Então ele continua no seu movimento de queda. Então as vendas é, elas precisam ser muito técnicas quando a gente está contra o fluxo. Nesse caso, né, a venda ela é uma venda contra o fluxo comprador. Se for uma compra contra o fluxo vendedor, é a mesma coisa, tá? A gente pode estender, por exemplo, se o preço começa a falhar aqui, quebra máximo, aí vem flipar a região, né, começa a fazer um realinhamento, aí sim eu poderia acreditar que o preço, né, necessariamente eu não preciso ir até as minhas máximas da estrutura aqui, porque meu fluxo ele era vendedor, então tecnicamente as minhas supply elas são as minhas regiões de, de geração das quebras, que é a mesma coisa no sentido aqui comprador, mas quando eu estou realinhado, quando eu estou a favor do fluxo, eu posso sim arriscar alvos, né, de outras estruturas minhas e essas máximas aqui, né, que no caso seria a minha geração de supply, para quebra da minha estrutura, elas podem se tornar pontos para eu bater parcial, né? Por que que eu estou falando disso? Porque eu estou a favor do fluxo, né? A tendência é que se o preço ele volta a ficar realinhado, por exemplo, nesse ponto, qual a probabilidade de eu ter aqui o preço ele trabalhar esse movimento de alta? Ele é bem maior, muito mais alto do que eu ter que vender a uma certa região contra o fluxo, tá? Eu estar lá contra o fluxo, eu vender e querer estender meu alvo até essas regiões aqui, ó. Não faz sentido, porque que a minha estrutura,
né? Até o momento aqui, ó, vamos continuar marcando, né? A minha estrutura ela vem sendo autista, então é um movimento corretivo, não faz sentido. Eu estou fugindo do contexto, eu estou fugindo da técnica aqui, eu estou sendo ganancioso, não estou olhando, não estou prestando atenção nas minhas regiões, e aí numa dessas eu tomo um stop bobo, porque eu não respeitei a minha estrutura, não respeitei o meu fluxo, o que a estrutura está me dizendo na geração de POI, né? Então, ou seja, aqui numa venda, já com essa região que ela, no caso, não gerou uma quebra nessa estrutura, que a gente tem agora essa máxima aqui como nosso ponto, como ele não gerou, o que a gente pode ter de quase como um limite para uma venda nossa? Essa nossa região aqui, tá? Então, cara, tô vindo vendido, bati parcial, tá no 0 a 0, tô vendido, tô deixando o preço andar, né? Ou de fato fiz uma operação e quero deixar até a extremidade dessa apoio aqui. Faria sentido? Sim, aqui faria sentido, né? Porque essa apoio foi a responsável, essa apoio é responsável por gerar essa quebra aqui, esse movimento de alta, né? Foi responsável por gerar essa quebra. Então, beleza, se a gente traçar um prêmio discount aqui, a gente tem o preço ele vindo trabalhar, ficar bem precificado e buscar um realinhamento, né? Aí sim, da mesma forma que o preço ele pode vir trabalhar essa geração de POI, né, que ainda não é válida porque ela não gerou nenhuma interação em relação à minha estrutura, né, mas eu consigo ter aí um pouco de clareza maior nos meus alvos das operações. Então, se eu estou realinhado, faz sentido, é sim correto, tá? Desde que o nosso contexto inteiro diga que dá para estender o alvo até determinada região. Então, no realinhamento de fluxo, as nossas máximas aqui, que elas são as fracas, elas podem sim ser utilizadas como alvos de uma operação, né? Aquelas gerações de supply que sim causou quebras na minha estrutura, eu tenho que me atentar a elas, tá? Eu não posso simplesmente só porque meu preço realinhou que essa supply aqui ou essa supply elas vão falhar, tá? Elas podem não falhar, o preço pode vir trabalhar elas e começar a cair de novo. Então a gente tem que sempre considerar, independente se eu estou contra ou a favor do fluxo, aonde teve uma geração pra, de controle, né, uma geração de interesse em determinada região e onde essa geração fez uma interação na minha estrutura. Porque se ela causou uma quebra na minha estrutura, aquele ponto ali, ele é um ponto forte, tá? Independente se eu estou a favor ou contra o fluxo. Se ele quebrou a minha estrutura, ele deu continuidade em algum movimento, é um ponto forte, tá? Esse ponto forte, obviamente, quando eu estou a favor do fluxo, esse ponto forte ele é contra o fluxo, no caso aqui da supply, né? Ele tende a falhar no realinhamento, ele pode falhar. Da mesma forma de que ele não vai falhar e que o preço pode ir buscar capitalizar liquidez nessa região e depois dar continuidade no seu movimento de queda, né? Por exemplo, aqui nesse movimento de queda, ele pode começar a fazer isso, aí ele falha essa primeira geração de supply que foi responsável por essa quebra e vem buscar a extremidade nessa quebra aqui, tá? Então ele faz isso e depois ele despenca. Ok? É normal? Sim, é normal, é comum, tá? Então também tem que prestar atenção de que, cara, eu estou agora a favor do fluxo, mas eu tenho minhas regiões para considerar aqui. Então nelas eu vou bater parcial. E isso não é só para o tempo gráfico, high time frame, é para todos os tempos gráficos, tá? São para todos os tempos gráficos. Então eu tenho que sempre me atentar ao meu topo, a meu mínimo, a minha mínima, né, a minha máxima, meu topo e o fundo ali que gerou interação na minha estrutura. Beleza? Então, beleza, a gente está aqui, tempo gráfico de H4, a gente não marcou. Vamos, vamos pegar, né, os desenhos. H4, tem mais, tem mais.
H4 e aí a gente vai começar o médio time frame, tá? Médio time frame, vamos pegar esse cenário aqui. O que que a gente tem? A gente já está entendendo esse contexto aqui, tá? No médio time frame houve um rompimento, então o preço ele está vindo trabalhar, aqui capitalização, etc, né? Gerações de POI, tals, mas do meu high time frame ainda não quebrou a minha estrutura. Então eu estou ainda um pouco exposto sobre o consumo dessa liquidez, da geração dessa liquidez do high time frame. Então, meu médio time frame e o meu low time frame, eu posso acabar sendo estopado por acreditar que o preço ele chegou nessa trend line aqui, né? E ele vai cair de vez ou coisa do tipo. Não, a gente tem que ter paciência, tá? Em relação a isso e esperar o preço mostrar com mais clareza o que que ele quer, tá? Por quê? Porque aqui, ó, tem muita ineficiência, né? O preço ele encontrou muita dificuldade de passar dessa região. Então ele deixa esses pavis aqui, né? Isso daqui é liquidez, consumo de liquidez, o preço está voltando para precificar, né? Além disso, o seu movimento, né? Para ficar numa, tô vendendo barato, tô vendendo caro no caso, né? Aqui. E aí a gente esperaria o preço ele mostrar com mais clareza o que, que ele quer da gente, né? Então, no tempo gráfico de 1 hora, vamos novamente, né, reduzir um pouco. A gente não precisa vir marcando lá de trás, tá? É, quem quiser marcar, marca, não tem problema, tá? É sempre bom para poder entender o contexto. Eu não vou sair marcando lá de trás, senão a gente vai ficar 3 horas de vídeo aqui. Então, eu vou marcar novamente as minhas quebras, tá? Na estrutura, posso marcar essa daqui. Hum, Posso marcar essa interação aqui, né? Depois o consumo dessa liquidez nesse momento. Aqui a gente já viu uma ineficiência no preço, novamente quebras. Então vou marcar essa região, depois ele quebra aqui, né? Aí ele dá continuidade. A gente tem como esse momento aqui gerou essa quebra. Strong swing, a gente está falando de meta time frame, então vou colocar como order flow, tá? O forte aqui do nosso order flow, né? E aqui é a nossa wick, tá? Opa, wick. Então essa daqui é a nossa wiki da estrutura. É aqui que eu vou marcar o meu prêmio de scout, porque a gente está pegando a relação do range, tá? Então aqui, essa máxima com essa mínima. Beleza? Então eu tenho o preço bem precificado, eu tenho aqui, né, uma interação do preço, tal, e aí eu posso sim esperar que nesse momento ele comece a fazer um realinhamento desse movimento corretivo, tá? E aí é uma coisa importante. Por que que eu falo, cara? Não fiquem acreditando que choque, boss é confirmação de que eu posso comprar e posso vender, porque isso acontece a todo momento, tá? Nos tempos gráficos. Acontece a todo momento. Choque para um lado, choque para o outro, boss para um lado, choque para o outro, boss para o outro, choque para um lado e assim por diante, né? Então a gente tem que prestar muita atenção é, ao contexto, tá? Ao fluxo, ao que o preço está dizendo, tanto no meu high time frame, médio time frame e low time frame, tá? Então, aqui eu estou entendendo que o meu movimento ele é de queda, tá? É um movimento baixista. Então, choques para cima, ele tem que vir fazer interação e eu tenho que entender qual é a limitação aqui desse cenário, por exemplo, né? O que, que eu estou fazendo dentro desse cenário aqui? O que, que eu vou fazer? Eu vou comprar, tá? Se eu vou comprar até aonde, né?
Eu vou levar meus alvos até onde? Porque o meu fluxo ainda ele não mudou. Ele é vendedor, né? Aqui ele é corretivo, né? Daquele outro movimento, ele é corretivo, mas ele segue sendo vendedor. As minhas mínimas estão falhando e minhas máximas estão tendo suas renovações. O que é isso daqui? Tá, tchau. Estão tendo suas renovações. Então, eu preciso ter essa clareza na hora de marcar o, o meu ativo para eu não errar assim na tomada de decisão de uma operação, né? Como que eu vou entrar, se eu vou entrar comprado, se eu vou entrar vendido, né? Eu tenho que entender sobre o fluxo, entender o que minha estrutura está mostrando em relação do fluxo também e assim por diante. Então, aqui é a marcação do tempo gráfico de 1 hora, tá? Ah, H1. Outra coisa que eu sempre falo para a galera é, cara, organiza seus estudos aqui com, com cuidado, sabe? Tenha cuidado nos seus estudos, porque vai te ajudar a ter um mapeamento legal. Eu sempre anoto aqui, eu sempre escrevo, né, o tempo gráfico que é determinado a POI, para eu não me perder, para eu também não ter que ficar refinando de forma loucamente, cara, deixa eu refinar região, região, região. Não, entenda onde é que está melhor desenhada a sua região, onde é que está melhor representado o tempo gráfico ali do que você está fazendo, para você não ficar se perdendo à toa, né? Para você não ficar muitas das vezes refinando demais uma estrutura, ficar procurando demais uma entrada com risco retorno pequeno e coisas do tipo. Isso daí é desgastante, tá? É desgastante. Passe pelo processo com calma, faça com calma ele. Deixa eu arrumar que eu tenho toque, tá? E aí agora no tempo gráfico de 15 minutos, a gente tem, né, aqui quebra na estrutura. 15 minutos eu vou marcar como choque boss, tá? Porque já é o tempo gráfico de como eu faço bastante entradas nos 5 minutos, então o choque e o boss do 15 eu vou mostrando ele, tá? Na verdade eu deixo ele assim, ó, linha tracejada. E aí choque e boss mesmo eu coloco só no do tempo gráfico que eu vou fazer a minha entrada. Mas eu vou deixar como choque boss para vocês que estão me assistindo ver quais são os pontos que eu estou pegando, tá? Então aqui a gente tem esse momento bullish, né? Desse movimento que no médio time frame, no high time frame ele perdeu uma mínima, ou seja, a minha estrutura ela segue sendo vendedora. Esse momento bullish ele é o que? Está realinhado com o fluxo macro? Sim, ele está realinhado, tá? Mas o meu médio time frame e o meu high time frame ainda não quebrou, né? Ou seja, eu tenho esse movimento aqui no 15 minutos. Vamos lá. Tem esse movimento, ele vem caindo, tal, aí ele quebra, né, uma mínima lá do high time frame. Depois ele faz esse movimento aqui de novo, certo? Que é basicamente esse movimento aqui. Né? Essa quebra aqui que representa, vamos supor que ela está aqui, representa uma estrutura do high time frame, que é essa mínima, né? Sem nenhuma quebra nas máximas, que provavelmente o meu high time frame ou o médio time frame ele está sendo representado dessa maneira, certo? E aí todo esse movimento ele é isso daqui, ó. E depois ele faz o que? Ele quebra. Ou seja, aqui eu tenho um realinhamento do fluxo, né? Mas da minha estrutura, ela ainda não quebrou a minha máxima, né? Que fez interação a quebra na minha estrutura, que aí no caso seria, né, isso daqui. Então ele não fez essa interação. Então esse movimento, ele é um realinhamento? Sim, ele é um realinhamento, mas ele depois vai ter que quebrar. Depois de quebrar no 5, no 1 minuto, no 5, no 15, ele também vai ter que quebrar no H1, vai ter que quebrar no H4 e assim por diante. Eu tenho que esperar quebrar no H1, no H4, coisa do tipo? Não, você não tem que esperar, porque senão você, né, não vai conseguir pegar o trade, tá?
mas você precisa entender o contexto. O que eu estou vendo aqui? O preço ele fez um rompimento e essa volta aqui provavelmente é uma volta por captura de liquidez, né? O preço ele vai buscar trabalhar agora, novamente dar continuidade a esse movimento. Como eu já marquei aqui meu strong, tá? Aí sim eu poderia olhar para a minha estrutura caso o preço ele faça esse movimento e falar, cara, beleza, todo esse momento bullish aqui, ele está de fato começando a quebrar a minha estrutura, né, médio time frame, high time frame. A gente olha lá no tempo gráfico e vê aonde é que ele está fazendo interação. Então, no gráfico de uma hora, ele está fazendo quebra na estrutura de uma hora. Vamos olhar. Qual foi a interação? Foi essa. A interação que causou essa quebra, tá? Então, aqui é uma quebra no Médio Time Frame. Beleza. Então, nesse contexto, eu já começo a olhar o quê? Toda essa geração aqui nesse momento bullish, ela está sendo suficiente para quebrar a minha estrutura do Médio Time Frame, tá? Então, quebrando essa estrutura do Médio Time Frame, eu posso começar a ver com olhares com uma probabilidade um pouco maior de que esse movimento aqui bullish ele tende a dar continuidade. E aí ele vai buscar novamente o que? Quebrar aquelas próximas estruturas de próximos time frame, que aí no caso seria esse topo aqui do, do H4, tá? Do H4, porque até então tudo isso daqui que aconteceu é um movimento interno, né? E assim por diante, tá? Então, 15 minutos aqui, né? Eu posso pegar o meu Prime Discount, que aí eu já gosto de fazer o seguinte. Vamos por 60 minutos. 60 minutos, foi esse que eu peguei? Vamos lá ver isso, no H1. O H1 eu marquei, né, todo esse range aqui, porque esse topo é o responsável por essa quebra, tá? Então esse é o meu range. No 15 minutos, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma quebra, tenho duas quebras, tenho três quebras e assim por diante. Então basicamente seria esse com esse com esse. Colocar essa mínima com essa máxima, tá? Pra vocês visualizar. Deixa eu excluir essa, deixa eu excluir essa. Por quê? Porque eu tenho que olhar meu range, tá? Tenho que olhar minha estrutura. Eu tenho aqui novamente mais uma quebra. Importante ressaltar. Então vamos trazer meu Prime Discount para essa região aqui. Beleza? Do 15 minutos. Então, dá para visualizar? Deixa eu olhar aqui, dá para visualizar. Tá, então eu tenho aqui o meu Prime Discount do 15 minutos. Beleza, meu preço ele tá dizendo o quê? Ele está dizendo que, né, ele está descontado. Tá? Eu tenho toda essa interação aqui, essa região, mas aqui no 15 minutos para mim não está muito legal refinar essa região. Então aí sim eu iria fazer, na minha questão de tomar de decisão, eu iria procurar as interações, as POI aqui com um pouquinho mais refinado para ver se eu consigo melhorar um pouco mais a minha região aqui de onde eu posso trabalhar, né, as mudanças, as trocas de fluxo. Ou seja, para identificar a minha estrutura. Ou seja, se eu tenho essa mínima aqui, como a mínima do meu range, né, esse momento que vem quebrando a minha estrutura, eu tenho essa máxima como a minha wick, né, a minha wick order flow, que é o fluxo interno. Wick order flow. Enquanto o preço ele não fizer esse movimento aqui, de quebrar essa mínima, eu estou ainda sobre o meu momento bullish, tá? Ele vai quebrar. Tá, quebrou, vou vender? Não, você não vai vender. Você vai esperar o preço vir flipar ou sweepar uma região aqui, o supply, né? Demonstrar que o interesse vendedor ele vai entrar no controle de fato, que não foi só uma quebra e assim por diante. Então vamos voltar para o 15, vamos registrar o 15 minutos, tá? Registrar o 15 minutos. Essa seta eu vou colocar no 15 também, vou colocar tudo no 15.
E aí, assim por diante, a gente começa a trabalhar as regiões. Tá. Agora eu quero um realinhamento, né, desse movimento baixista. Então eu vou esperar o preço quebrar, vou esperar o preço voltar para capitalizar, né? Quando ele quebrar, o que que vai ser aqui? Vai ser uma validação da minha supply, né, que aí vai ser ela, vou esperar ele vir buscar ela e aí eu começo a trabalhar os meus alvos, né, da minha estrutura baixista, que basicamente é esse order flow aqui, tá? Ele é meu primeiro alvo. Por quê? Porque eu tenho que entender as limitações da minha região. Aqui eu posso bater uma parcial e ver se o preço ele vai trabalhar essa apoio, né? Essa apoio aqui, ó. Ela é do da onde eu peguei essa apoio? Semanal? Não. Diário? Não. H4. Ah, foi só um desenho que eu fiz, né? Então vamos pegar ela aqui, ó. Vamos deixar ela aqui, H4, tá? E aí eu posso sim ter o preço ele querendo trabalhar essa região do H4. E aí eu bato uma parcial, estendo meu alvo e assim por diante eu deixo o preço caminhar, tá? Enquanto ele não quebrar essa estrutura, não começar a quebrar, flipar ou sweepar a região e começar a mostrar um interesse vendedor, eu ainda estou no meu momento bullish aqui, beleza? É, pessoal, vai ser isso. Deu 1 hora de vídeo, né? Tá bacana para explicar assim bem basicamente sobre a questão da estrutura, tá? Como que eu faço. E para quem ainda não conhece o canal, o canal da FML, eu, Phelps, também, e a minha comunidade da FML, sala de estudos, eu vou deixar tudo na descrição do vídeo, os links de acesso, tá? As minhas redes sociais do mercado financeiro, que aí você pode entrar em contato com a gente. O nosso canal no Discord ele é gratuito, tá? Então ele é aberto para todo mundo. E só clicar no link abaixo. E é isso. Beleza? Ótimo dia a todos, bons estudos e ótimos trades.